Graça e paz, meus amados. Estamos aqui então para a nossa lição de número 4, o drama de Jó. Hoje nós vamos ver um pouquinho a calamidade que se abateu sobre a vida de Jó. A partir desse drama também nós temos a oportunidade de refletir um pouco a respeito do sofrimento e o modelo de comportamento que o cristão deve ter para a própria vida diante das adversidades. A realidade de Jó muitas vezes pode tornar-se um espelho na vida de muitos cristãos, o que nos leva a reagir conforme o Senhor Jesus ensinou nas Escrituras. Amém? Aos seus discípulos. Em nenhum momento o Senhor negou que teríamos sofrimento nessa vida. Então, em nenhum momento o Senhor Jesus disse que nós não teríamos sofrimento. Muito pelo contrário. Ele falou que nós teríamos sofrimento sim. Mas queremos ter bom ânimo, porque ele vence, assim como ele venceu o mundo, nós também venceríamos. Amém? Glória a Deus. E neste aspecto, a grande diferença entre quem tem confiança em Cristo e quem não tem é na forma que nós passamos pelo caminho desse sofrimento. Amém? Assim, Jó foi um grande exemplo de fé e de paciência para nós. Amém? Então, vamos prestar bastante atenção nessa lição, porque ela é um exemplo. Ela não é muito longa, é uma lição até relativamente curta, tá? Mas é um exemplo para nós, como cristãos, de como podemos vencer as adversidades, como podemos vencer as lutas, sempre confiando no nosso Senhor Jesus. Amém? Deixa já seu like aí, deixa seu joinha, seu gostei aí, em nome de Jesus, para que a gente possa, com isso, estar. Quanto mais likes, quanto mais curtidas nós tivermos aí no canal, no vídeo, mais melhoras, né? Mais opções, mais formas de utilização o YouTube vai disponibilizando para nós, mais ferramentas, na verdade, né? Então deixa seu like aí, se tiver alguma dúvida, algum comentário, pode estar perguntando, pode estar deixando e vou estar respondendo durante a semana. Amém? Compartilha, nos ajuda a abençoar e a levar a palavra do Senhor a mais vidas. Amém? O nosso texto áureo encontra-se no livro de Jó, capítulo 2, versículo 21. Ele fala: E nu saí do ventre de minha mãe, e me tornará para lá o Senhor. O deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então Jó fala que nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor me deu e o Senhor tomará. E assim, bendito seja o nome do Senhor. Amém? A verdade prática, a despeito das grandes provações que se abatem em nossa vida, à luz do exemplo de Jó, devemos permanecer fiéis no Senhor. Amém? Então, Jó é um exemplo para que nós permanecemos fortes na presença do Senhor, firmes na presença do Senhor. Amém? Com o livro de Jó, nós também vamos aprender com o sofrimento, pelo menos 3 coisas que nós vamos aprender. Primeiro, as coisas que Deus valoriza e quais são as ordens dessas coisas que Deus valoriza. Segundo, se Deus provar o homem permitindo que Satanás atue, Satanás só poderá atuar nas áreas que Deus permitir e na ordem que Deus deixar. Então, Satanás não pode chegar e simplesmente atuando na nossa vida do jeito que ele quer. Amém? Ele vai atuar conforme Deus permitir. E o terceiro ponto, Satanás não tem permissão para tirar a vida dos filhos de Deus, porque Deus concede a força necessária para que seus filhos possam suportar as adversidades. Amém? Então, Satanás não tem direito, ele não pode tirar a vida dos filhos de Deus sem que Deus venha permitir que seja tirado. Amém? Então, são algumas das lições que nós vamos estar aprendendo com esse texto. Amém? A nossa leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Jó, capítulo 1, versículos 13 a 22, e depois 2, do 6 ao 8. É um pouquinho extensa, mas é importante que os amados prestem bastante atenção. Amém? Jó, capítulo 1, versículo 13. E sucedeu-se um dia que em seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito. Veio o mensageiro a Jó e lhe disse: Os bois lavraram e as jumentas passeavam junto a eles. E eis que deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e os moços feriram a fio de espada, e eu somente escapei para te trazer a nova.
Estando este ainda falando, veio outro servo e disse: Fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os moços e os consumiu. E só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda falando, veio outro e disse: Ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e o tomaram. E os moços feriram ao fio da espada, e eu só escapei para trazer a boa nova. Desculpe, para trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito. Eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu-se nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram. E só eu sobrevivi para te trazer a nova. Então Jó levantou-se e rasgou seu manto, e rapou sua cabeça, e se lançou em terra, e adorou. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó 2:6. E disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Então saiu Satanás na presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Amém? Esse é a nossa leitura bíblica em classe. Amém? E nós temos os objetivos aqui dessa lição. O objetivo geral é mostrar que Jó manteve-se fiel a Deus, mesmo diante das adversidades. Depois, os objetivos específicos é revelar de que forma as tragédias que se abatem sobre Jó atingiram seus bens, explicar de que forma Jó teve sua família destruída pelos ventos e demonstrar de que forma Jó teve sua saúde física e mental abalada. Amém? Então, é bastante complicado isso que aconteceu com Jó, que para nós parece algo assim impossível de vivenciarmos, de acreditarmos que aconteceu. Muitos acreditam que seja uma história, mas não é, como nós vimos nas lições anteriores. Jó existiu, Jó realmente passou por essa calamidade, Jó realmente passou por essa dificuldade. Amém? Olha só, Jó teve alguns sofrimentos, a gente vai ver alguns aspectos gerais de sofrimentos de Jó, como físico, emocional, espiritual. Primeiro, o sofrimento de Jó era multifacetado, ou seja, tinha várias faces. Era físico, social, emocional, espiritual. Estava em dor e tormento, tinha grandes dificuldades. A palavra amal, que também significa tristeza, desgraça, também é usada em Jó 4, 8, 5, 6 e 7, 11, 16 e 15, 35. No âmbito físico, ele teve insônia, né? Perca de peso, ficou com os olhos vermelhos, olheiras profundas, emagreceu demais, tinha calafrios, dores nos ossos, a pele enegrecia e descascava, tinha febre, tinha furúnculos que coçavam e fediam muito. Socialmente as pessoas o rejeitaram, zombavam, escarneciam dele e até mesmo as crianças debochavam dele. Por isso não tinha alegria. Na sua angústia e amargura, sentia que estava na escuridão e em desespero. Todos os amigos e parentes o abandonaram. Diante de Deus, Jó estava espiritualmente sem esperança. Deus estava parado e aparentemente desinteressado de Jó, embora o sofredor clamasse por ajuda. Quando nós lemos esse texto, dá essa impressão de que Deus não estava nem aí para Jó. Né, dá a impressão de que Jó estava passando por toda aquela calamidade e dá a impressão de que Deus estava quieto. Deus falou assim, vou deixar para ver até onde vai a fé de Jó. Mas o tempo todo Deus estava cuidando de Jó. Deus estava guardando a vida de Jó e fortalecendo a vida dele. Amém? E assim é conosco também. Hoje comemora esse dia de finados, né? Onde nós relembramos as pessoas que já se foram, que deixaram saudades. E também um momento de reflexão para as nossas vidas. O quanto a nossa vida é curta, o quanto a nossa vida é tão efêmera, passageira.
E às vezes nós ficamos nos detendo por coisas tão pequenas, por picuinhas, por falta de perdão, falta de amor, brigas entre irmãos muitas vezes, briga entre amigos muitas vezes. E tudo isso por quê? Por coisas bobas. Essa lição de Jó vem nos falar a respeito disso. Que nós precisamos pensar sobre a nossa vida. Pensar um pouco mais. O que a vida representa para nós? O que a vida representa para você? O que a vida representa para mim? Será que vale a pena ficarmos com brincadeirinhas sem graça? Com mágoas? Com falta de perdão? Nós vamos ver nessa lição que Jó, os seus melhores amigos eram acusá-lo. As crianças que antes paravam para ouvi-lo agora zombam dele. As pessoas que antes vinham tomar conselhos com ele agora escarnecem dele. Apontam para ele e dizem: lá vai um pecador. Mas Jó era íntegro. O próprio Deus fala isso. Olha lá, tá vendo meu servo? Fiel, reto, é bom, é íntegro. Então por que Jó estava sofrendo? Nós vamos entender um pouquinho hoje nessa lição. Amém? A provação de Jó fez com que sua vida se tornasse um verdadeiro drama. Nem mesmo os mais aclamados cineastas conseguiriam dramatizar algo semelhante a isso. Nem o maior dos dramatizadores, nem dos maiores autores conseguiriam escrever um drama quanto a esse de Jó. Da condição de homem mais rico e admirado do Oriente, tornou-se não apenas um moribundo, mas, na visão dos seus amigos, um pecador revoltado e arrogante. Olha só, de homem mais admirado no Oriente, mais rico, mais próspero, passou-se, na visão dos seus amigos, a como um pecador revoltado e arrogante. Olha que situação, olha que ponto chegou um ser humano. Amém? De uma vida abastada, piedosa e fraternalmente estruturada, Jó mergulhou em um mar de calamidade. Olha só. De repente, tudo desmoronou. Os rebanhos foram roubados e dizimados. Os empregados foram assassinados e outros mortos, em desastres aparentemente naturais. Os filhos, seu bem mais precioso, morreram. Cenas difíceis de esquecer. Refletir como Jó reagiu a tudo isso é o objetivo dessa lição. Ponto 1. Tragédia de natureza econômica. Nesse primeiro tópico aqui, nós vamos ver que o livro de Jó revela 3 coisas de grande valor para Deus. Primeiro, o ser humano. Está lá no livro de Jó, capítulo 1, versículo 1, onde ele fala: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Este homem, era íntegro e justo, que temia o mal e evitava fazer o mal. Evitava pecar, outras traduções dizem. A segunda coisa é a família. Está lá em Jó 1, 2. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas. E terceiro, a sua natureza. Jó 1, 3. A natureza. E possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentos e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Aleluia. Amém? E o sucesso na esfera comercial. Qual que era esse sucesso na esfera comercial? O que Jó tinha na esfera comercial que o fazia ter tanto sucesso? Aqui nós vimos aqui que ele era um homem justo, íntegro, né? O autor sagrado já havia sublinhado que Jó era o maior de todos do Oriente. Está lá no livro de Jó, capítulo 1, versículo 3. Amém? Nós acabamos de ver a quantidade de bens e de animais que Jó possuía. O respeito, a admiração, a riqueza, a prosperidade do homem de Uz contribuíram para a construção dessa imagem. O autor já havia destacado a riqueza e a prosperidade de Jó, medidas pela grande quantidade de animais e servos a serviço dele. O comércio e a atividade do campo eram suas principais atividades. Devido à sua grande riqueza, não são poucos os autores que igualam Jó a grandes industriais e empresários contemporâneos. Enquanto as ovelhas proporcionavam lã para a produção têxtil, por outro lado, os camelos e jumentas estavam a serviço do transporte de cargas. Dessa forma,
Jó se destacava no Oriente como um homem de negócios. Então, além dele possuir uma grande quantidade de animais, ele também comercializava esses animais. E comercializava o produto ou o que esses materiais, esses animais, aliás, poderiam proporcionar: lã, leite, carne. E ele era considerado, então, um grande empresário da época. Amém? Esse, então, é o sucesso na esfera comercial. E por que Jó tinha todos esses bens? Porque ele ganhava muito dinheiro? Porque ele sabia negociar muito bem? Também. Mas o principal motivo dele ser um homem próspero e abençoado é porque ele era temente a Deus. E porque está aqui, ó, no capítulo 1, versículo 1. Ele era íntegro, justo, temia o mal e evitava pecar. Quer dizer que Jó pecava, sim, mas a palavra de Deus fala que ele evitava pecar. Então tá aí o segredo de Jó ser tão próspero. Amém? O sucesso na esfera do campo. A atividade do campo era sem dúvida o principal negócio de Jó. O fato de que ele tinha tantas juntas de bois ao seu serviço demonstra que ele era um agricultor que possuía grande extensão de terras e não nômade, como alguns autores supõem. Estudiosos destacam de que a palavra hebraica abudá encontra-se somente em Jó e em Gênesis 26, 14, e é uma referência direta à lavoura e ao cultivo da terra. Vamos ver aqui Gênesis 26, 14, o que ele está dizendo? Gênesis 26, 14. Gênesis 26, 14, ele diz o seguinte: possuíam tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Estes taparam todos os poços dos servos de Abraão, pai de Isaque, que Abraão, pai de Isaque, tinha cavado na época, enchendo-os de terra. Então, no versículo 14 fala só que ele possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus os invejavam. É o mesmo que Jó. Então, essa palavra abudá, que se refere a uma grande quantidade de animais e servos, também é usada aqui em Jó. Amém? Os bois, da mesma forma, as ovelhas ofereciam a proteína animal, que nada mais é do que a carne. As ovelhas, juntamente com as jumentas, alimentavam a produção de laticínios. Então, das ovelhas e das jumentas era feita a ordenha, né, tirado o leite, e feita então a produção de queijos. Amém? Naquela época, lógico, um pouco diferente do nosso aqui, mas eram feitos queijos. Coalhada, muito comum naquela época também. Isso fazia de Jó um verdadeiro empreendedor, no sentido moderno do termo. Ou seja, nos dias atuais, se nós fôssemos comparar Jó a uma pessoa nos dias atuais, ele era um empreendedor. Veja bem, ele era um comerciante porque ele tinha os animais que ele comercializava, mas também era um agricultor porque ele trabalhava a terra e ele tinha a produção de leite das ovelhas e das jumentas, produção de lã e carne. Então ele tinha uma diversidade, amém, de produtos que ele vinha fornecer. Por isso que ele era considerado, como se fosse nos dias de hoje, como um empreendedor moderno. Amém? E aí começam os ataques de Jó. Primeiro nos bens materiais, né? Só um detalhezinho aqui, amados. Em se tratando dos filhos de Deus, ó, veja bem, em se tratando dos filhos de Deus, o diabo não tem autorização para tocar diretamente no homem. Os filhos de Deus. Deus conhece a capacidade e a resistência de cada um dos seus filhos. Quando Deus permite a provação na vida dos seus filhos por meio da influência do diabo ou de demônios, eles só terão permissão de atuar na seguinte ordem: nos bens materiais, na família e na saúde física do homem. É o que nós vamos estar vendo agora, então. Então, veja bem, quando se trata dos filhos de Deus, porque tem alguns seres humanos que não são filhos de Deus ainda, são apenas criaturas do Senhor. Mas a partir do momento que nós recebemos a Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, o recebemos e o aceitamos mesmo, temos esse processo de conversão verdadeira,
nos tornamos filhos de Deus por adoção. Descemos águas do batismo, nos batizamos, conforme manda as Escrituras. Passamos então a ser herdeiros junto com Cristo Jesus. Passando então a sermos chamados de filhos por adoção. E a palavra de Deus diz que, em se tratando de nós, filhos de Deus, o diabo não tem autorização para tocar nas nossas vidas. Amém? E Deus conhece a nossa capacidade de resistência. E quando Deus permite alguma provação, Ele só tem permissão para atacar nessas áreas. E sempre nessa ordem. Primeiro ataca os bens materiais, depois a família, e estão somente na saúde física. Amém? Fora isso, o diabo não tem permissão para nos atacar. Então, o primeiro ataque nos bens materiais, ou na esfera comercial. Satanás atingiu o centro das atividades comerciais do patriarca. O adversário procurou retirar aquilo que, graças ao trabalho duro, Jó havia conquistado. Assim destruiu os animais e o pessoal a serviço dele, desestabilizando-o financeiramente. Seu negócio foi a bancarrota. Seus animais de carga, o transporte, estavam prejudicados. Olha o que fala lá em Jó 1, 14 e 17. Um mensageiro veio a Jó e disse: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas dos empregados, e eu fui o único que escapou para contar a você. Enquanto ele ainda estava falando, chegou um mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, eu fui o único que escapou para contar a você. Agora imagine você. Você tem uma situação financeira estável, trabalhou muitos anos para conseguir esse dinheiro, conseguiu guardar uma reserva, ter uma casa boa, ter um carro bom, ter uma família estruturada. E de repente você dorme com dinheiro bom no banco e amanhece no outro dia sem nenhum real na conta. Sua casa vai ser tomada, seu carro vai ser penhorado. E aí? Isso aconteceu há alguns anos no plano Collor, né? Inclusive algumas pessoas acabaram tirando a vida por conta disso. Imagina você, como você ficaria? Eu não sei qual seria a minha reação. Imagina Jó. E a palavra de Deus fala que Jó não se deixou esmorecer. Ficou abatido? Sim. Jó era riquíssimo. Imagina hoje uma Nestlé da vida. O dono da Nestlé, os gerentes administrativos vão dormir com a fortuna e amanhece no outro dia e vem uma notificação de que ele perdeu tudo, de que não tem mais nada. Qual seria a reação? E foi isso que aconteceu com Jó. Não bastando, o diabo atacou na esfera do campo. Da mesma forma que atingiu os negócios de Jó na esfera comercial, Satanás também atingiu na esfera do campo. Destruiu sua fonte de produção de proteínas e laticínios. O diabo atingiu em cheio toda a fonte de sua riqueza. Era preciso muito equilíbrio para não se desesperar diante de um quadro tão sombrio. Aqui é necessário fazer uma ponderação. Evidentemente que nem sempre o empreendimento de alguém quebra por investidura de uma ação maligna. Muitas vezes é apenas um mau gerenciamento ou a crise de mercado. Não foi o caso de Jó. Jó foi uma ação maligna, em muitos casos hoje também o é. Então isso é muito importante também nós estarmos colocando que nem sempre todos os acontecimentos que vêm sobre a nossa vida são de ataques malignos. Muitas vezes são consequências das nossas más administrações. Muitas vezes são consequências das más escolhas que nós fazemos no dia a dia. Toda ação tem uma reação. Para todo pecado tem uma consequência. Então, se fazermos más escolhas, vamos escolher o quê? Vamos ter resultados péssimos. Se plantamos vento, vamos escolher o quê? Tempestade. Se plantamos fofoca, vamos escolher o quê? Né? Agora, se nós trabalhamos corretamente, se nós temos uma vida correta diante do Senhor, uma vida consagrada, uma vida de jejum, uma vida reta, aí sim, aí podemos analisar como ataque de Satanás mesmo. Que às vezes Deus permite para provar a nossa fé, que foi o caso de Jó. Amém? E a tragédia de natureza familiar. Primeiros filhos. A tragédia que se abateu sobre Jó foi de fato catastrófica. Imagina, primeiro perdeu todos os seus bens, sua fonte de renda acabou.
Não tinha mais nada. E agora, em um só dia, perdeu seus 10 filhos de uma forma calamitosa. 7 filhos e 3 filhas. O texto sagrado diz que, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho na casa de seu irmão mais velho, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram. Amado, se perder um ente querido, às vezes nem filho, às vezes um amigo, um vizinho, um avô, já é uma perca emocional muito grande, que a gente fica abalado por sermos seres humanos. Imagina você perder todos os seus filhos em um só dia. Imagina como ficou o emocional de Jó. Era o seu bem mais precioso, sua família, seus filhos. Parte de nós, um pedaço de nós, a herança. A palavra de Deus fala que os filhos são herança do Senhor. E Jó perdeu todos em um único dia. Já não bastava ter perdido todos os seus bens materiais, agora perdeu a sua família. Amém? Perder um filho já é calamitoso, mas perder todos de uma forma inexplicável é nefasto, é devastador. Amém? O Jó 1, 18 e 19 fala: enquanto ele estava falando, chegou outro mensageiro e disse: seus filhos, suas filhas estavam no banquete, comendo, bebendo vinho na casa do irmão mais velho. Quando de repente, né? Aí ele falou: e eles morreram e eu fui o único que escapou para contar a você. Imagina. O Jó mal acabou de receber notícia dos seus animais, do seu campo, e agora recebe dos seus filhos. Aí vem a esposa, aquela que deveria ser companheira. Por isso, mulheres, nesse caso, vale para nós, viu? Precisamos vigiar, pedir para Deus nos dar sabedoria que vem do alto, para nos momentos de dificuldade, nos momentos de crise, nós sermos realmente a companheira, a auxiliadora que o nosso esposo precisa, e não a derrubadora, porque aqui a esposa de Jó foi assim. A frase que ela fala é: amaldiçoa Deus e morre. Jó 2,9. É atribuída à esposa de Jó. É uma das mais chocantes do livro. Talvez por isso seja objeto de várias explicações. Muitos autores tentam suavizá-la quando a interpretam como sendo uma ironia feita pela esposa de Jó. Neste caso, ela de fato estaria dizendo: você continua aí com essa sua fé enquanto tudo desmorona à sua volta. Por que tudo isso? Deixe de lutar por isso e aceita a sua morte. Outros procuram atribuir um outro sentido ao texto, que ele não tem. Para estes, a esposa de Jó não estava mandando amaldiçoar a Deus, mas orientando Jó a louvá-lo e morrer em paz. No entanto, as evidências do texto dispõem contra esse entendimento. A reação de Jó, ao dizer que sua esposa falava como qualquer louca, confirma este fato. Ela fala: você está louca, mulher? Você fala como uma louca, mulher. Aceitaste o bem de Deus com prazer e não quer aceitar o mal? Não, não é assim. Jó então rebateu, refutou. Eu até me coloco também no lugar da esposa de Jó. A Bíblia não fala muito a respeito dela, mas eu acredito que, imagina ela também como esposa, rica, tinha tudo, e do dia para a noite ela perde todos os seus filhos, 10 filhos, 7 filhos e 3 filhas. Imagina para uma mãe que gerou durante 9 meses os seus filhos, carregou na barriga, e de repente uma tragédia, perder tudo. Dá até para entender o desespero dela. Não justifica, lógico, porque se temos um Deus que é maior, sabemos que Ele vai nos confortar, sabemos que Ele vai nos dar uma direção e que vai nos mostrar o porquê disso estar acontecendo. Mas também imagine para ela como deve ter sido difícil, não é mesmo? E o outro é o fato como aconteceu, né? Um vento forte soprou sobre a família de Jó, devastando-a. Ainda hoje, fortes ventos continuam a soprar em famílias inteiras. O resultado desses ventos é a degradação familiar, divórcios, drogas e etc. A exemplo de Jó, o crente deve se refugiar em Deus. É preciso que a família abra a Bíblia em casa e busque o Senhor em estudo e devoção. Mas esse tópico é muito profundo. É pequenininho, mas é profundo. Hoje ainda, ventos fortes continuam devastando as famílias. E hoje mais do que nunca. Temos visto tanto modismo por aí, tanto, isso não vale nada, casamento para quê? Não tem necessidade. Vou ter filhos para quê? No mundo de hoje não vou mais criar filhos.
Amados, filhos são continuidade da nossa geração. Ah, mas Jesus está voltando, mas não sabemos que dia. Sabemos que está próximo, sabendo que a qualquer momento ele virá buscar a sua igreja. Mas enquanto isso, nós temos que continuar buscando, crendo no Senhor, tendo fé e esperando e orando. E como família, temos que lutar juntos, temos que orar juntos, temos que ler a palavra juntos. O culto nos lares deve ser feito em casa, pai, mães e filhos. Os filhos devem ser orientados em relação a como se portar, a como enfrentar as adversidades. E isso vem de casa. Isso é responsabilidade nossa, dos pais. Então precisamos buscar o Senhor em oração, estudo e devoção, para que cada vez mais a nossa família seja fortalecida. Amém? Glória a Deus. Mas olha só, diante de tantas adversidades, mesmo diante de tudo isso, o Senhor nos fala lá em 1 Coríntios 10, 13, que de acordo com a capacidade da resistência de cada um, Deus permite a prova, na ordem que nós vimos, né? Mas 1 Coríntios 10, 13 fala que não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando tentados, ele mesmo providenciará um escape que o possam suportar. Olha que maravilha. Então não seremos provados além daquilo que podemos ser, e mesmo quando formos tentados, o Senhor nos dará um escape. Amém? De acordo com a Bíblia, então, só relembrando aqui, Jó era um grande comerciante, suas muitas ovelhas, proporcionavam lã para agasalhos, tapetes, cobertas, carne e leite. Seus camelos e jumentas serviam para o transporte de cargas e as jumentas também forneciam leite. Suas juntas de boi serviam para lavrar a terra, uma grande quantidade de terra, e com isso ter uma grande produção de grãos. Jó então era muito próspero no comércio e na agricultura. Amém? Quando Deus permite que os seus servos sejam provados por meio de ações de Satanás, essas ações só podem ser sentidas nas áreas onde Deus sabe que seus servos podem suportar. Geralmente a ação se inicia nas áreas dos bens materiais. Foi exatamente na área material de Jó que se iniciou a ação de Satanás. Então, quando Deus permite o ataque, somente nas áreas que nós podemos suportar. Amém? E sempre numa ordem. Tem duas coisas que nós precisamos aprender que são muito importantes também. Satanás só pode agir nas áreas da vida onde Deus permitir. Do contrário, ele não toca em nada. Foi por isso que primeiro Satanás pediu autorização, ou melhor, pediu para Deus, né, tocar em Jó. Ele sabia que não podia fazer nada sem que Deus permitisse. Isso está lá em Jó 1, 11 e 12. Então, Satanás não tem autoridade nenhuma. Se Deus não permitir que ele toque nos filhos de Deus, ele não toca. Amém? Veja bem, nos filhos de Deus, aqueles que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro, aqueles que já receberam a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas e que já desceram as águas do batismo, ou que estão para descer. No segundo ponto, a ação de Satanás para provar alguém, essa deve seguir a seguinte ordem: bens materiais, família e saúde física. Tudo de acordo com a capacidade de suportar que o crente revela ter. Então, o Senhor sabe, né, até onde nós conseguimos ir, qual é a nossa força, amém? Até onde nós podemos resistir, amém? Porque o fato de o próprio Deus ter dado o testemunho de Jó revela o quanto Jó tinha uma estrutura espiritual forte para suportar as adversidades. Está lá em Jó 1:8. Deus sabia que mesmo que ele mesmo era para Jó sua maior riqueza. Por isso Deus permitiu uma prova na segunda área de maior importância da vida de Jó, a sua família. Amém? Então, assim, amados, quando Deus permite essa provação, só reforçando, é porque ele sabe que nós somos capazes de suportar. E uma coisa muito importante nesse detalhe muito importante aqui, na verdade, o que Jó tinha de mais precioso mesmo, a maior riqueza de Jó,
Não eram os bens materiais, não era a família, não era a lavoura, não eram suas ovelhas, seus bois, mas era Deus. Amém? Quando nós tivermos Deus, Jesus Cristo, como nosso bem maior, como nosso bem precioso, principal bem das nossas vidas, pode vir a adversidade que for. O inimigo pode tirar o que for que Deus permitir ele tirar, mas jamais perderemos a nossa fé, porque estaremos alicerçados no Senhor. Amém? Porque o nosso maior bem realmente será o Senhor. Então aí o diabo pode tocar, mas não vamos perder a fé. Amém? E o ponto 3, tragédia de natureza física e psicológica. No primeiro tópico, nós vamos ver que o diabo toca na saúde de Jó. No segundo tópico, na saúde física e depois na saúde mental. Visto que o amor que Jó sentia por Deus era forte, sua capacidade de resistir às provas era muito grande. Dessa forma, Satanás teve a permissão para tocar na saúde de Jó. E mesmo assim, Jó teve forças para não pecar contra Deus. Então, lá em Jó, capítulo 1, versículo 22. Tem algumas imagens aqui nos slides, depois os irmãos podem baixar os slides e ver, que dá para entender um pouquinho como foi essa perca, essas tragédias, como aconteceu, como Jó era próspero. Amém? A quantidade de bens materiais que Jó possuía. Amém? Então, depois os amados baixam os slides e pode estar acompanhando. Amém? Glória a Deus por isso. O diabo toca, então, na saúde de Jó. Depois que o diabo viu seu plano fracassar, pois o patriarca não sucumbiu à tentação, mesmo diante da dizimação de seus bens e familiares, o adversário agora tem permissão divina para tocar na saúde de Jó. Essa nova prova é um drama muito distinto na literatura do Antigo Testamento. Ele dá a tônica ao restante do livro, ou seja, o ápice, o ponto mais forte do livro. Na saúde física, o texto sagrado diz que o diabo feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Está lá em Jó 2, 6 e 7. Tratava-se de uma doença extremamente maligna, capaz de provocar um grande sofrimento em Jó, a ponto de sentar-se nas cinzas, pegar um caco de barro para com ele raspar as feridas. Essa era uma prática que o homem antigo adotava quando se via acometido de uma grande desgraça. Ele ia para um monte de cinza, chamado Masbala, um local considerado imundo, onde os inválidos e dementes costumavam ficar. Ali ele esperava a morte entre cães, insetos e aves de rapina. É muito trágico isso. Se nós formos estudar mais a fundo aquele livro de Jó, fala que o cheiro que essas feridas exalavam, o vento levava longe. O vento levava para longe, as pessoas se afastavam dele porque ele fedia podre. Você imagina, ele ficava no local onde tinha aves de rapina, insetos. É muito provável que os ratos iam ficar por perto dele. E aí ele tentava colocar cinza. Ele colocava cinza para amenizar a dor e tentar abafar um pouco o mau cheiro que aquilo exalava. Alguns autores chegam a comentar que Jó chegou a entrar até em uma caverna, num buraco, na verdade, uma espécie de uma cisterna seca, para que o cheiro fosse menos longe, para que ficasse mais abafado, que o vento não levasse aquele cheiro tão longe assim. E um detalhe, isso não foi um dia, dois, isso durou bastante tempo. A Bíblia não nos fala quantos dias, quanto tempo, mas durou muito tempo. E todos aqueles que antes estavam à sua volta se afastaram dele, pelo mau cheiro, pelo seu estado, por dó, por repugnância de ver ele naquele estado. Imagina a situação, tudo isso abalou a sua vida espiritual e mental, principalmente a vida mental dele. Não há dúvida que, além do sofrimento físico, Jó também experimentou o sofrimento psicológico. Embora não haja nada no texto que nos permita dizer que ele entrou em depressão, não há como negar que Jó passou por uma grande tensão psicológica. Há vários textos no corpo do livro que permitem fazer essa dedução, mas já no início da sua fala é possível perceber esse fato. Jó 3, de 1 a 14, é um texto bastante longo, não vamos ler tudo agora, mas vocês depois eu vou deixar nas observações. Jó 3, de 1 a 14, ele vai falar algumas coisas a respeito disso, ele vai falar por que está acontecendo isso,
o que foi que eu fiz, né? Ainda que mantivesse sua fidelidade a Deus, o patriarca amaldiçoou o dia de seu nascimento, não vendo mais razão para que esse fosse celebrado. Ele estava tão desesperado que ele chegou a amaldiçoar o dia do seu nascimento. Vamos ver aqui no capítulo 3, só um pedacinho para nós vermos o que está escrito. Depois disso, Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento, dizendo: pereça o dia do meu nascimento e a noite em que me disse, nasceu um menino. Transforme-se aquele dia em trevas e Deus lá do alto não se importe com ele. Chamem-no de volta às trevas e à mais densa escuridão. Coloquem-se numa caverna sobre ele e negrume aterroriza a sua luz. Apodere-se daquela noite densa as trevas, não seja ela incluída entre os dias do ano, nem façam parte de nenhum dos meses. Seja aquela noite especial, seja aquela noite estéril, e nela não se ouçam brados de alegria. Amaldiçoem aquele dia os que amaldiçoam os dias, e são capazes de atiçar o Leviatã. Fiquem escuras as suas estrelas matutinas, esperem ele em vão pela luz do sol, e não vejam os primeiros raios da alvorada, pois não fechou a porta do ventre materno para evitar que eu contemplasse males. Olha só, já estava desesperado, ele falou assim, eu amaldiçoo o dia do meu nascimento. Veja bem, em momento algum ele amaldiçoou Deus, em momento algum ele blasfemou contra o Senhor. Ele tão somente amaldiçoou o dia do seu nascimento. Amém? Imagina a dor. Eu acredito que talvez que Jó tenha passado por depressão, sim. Não é como o texto fala aqui, a Bíblia não nos relata. Mas subentende-se que ele tenha passado por um período de depressão, de angústia, de desespero, por toda a situação que ele viveu. Ainda que mantivesse a sua fidelidade a Deus, o patriarca então amaldiçoou o dia do seu nascimento, não vendo mais razão para que esse fosse celebrado. Só debaixo de forte pressão psicológica é que as pessoas chegam a tal ponto. Por quê? Porque o patriarca foi constrangido a suportar as piores dores, as dores mais terríveis e os desconfortos a que um ser humano jamais foi submetido. Entretanto, ele reteve a sua integridade. Muitos são os servos de Deus que estão a sofrer as mais terríveis enfermidades. Uns, à semelhança de Ezequias, enfrentam um tumor maligno que pouco a pouco vão lhe consumindo as forças e o que lhe resta das humanas feições. Outro, como Lázaro da história narrada pelo Senhor Jesus, jazem cobertos de uma chaga que torna repulsivo, embora espiritualmente sejam os mais puros dos homens. Outros ainda, tal como o jovem pastor Timóteo, vence as voltas com a doença no estômago que o fadiga com fortes ânsias. Amém? Então é isso mesmo. Nós temos ainda muitos irmãos, muitos servos também que sofrem. Quantos servos de Deus são perseguidos? Sofrem perseguições por conta da palavra de Deus. Sofrem perseguições por conta do reino. Quantos países são impedidos de pregar o evangelho e essas vidas continuam lutando? E nós? Nós não sofremos nem a pontinha da unha do que Jó está sofrendo e muitas vezes já desanimamos. Já não queremos mais seguir em frente, já queremos amaldiçoar ao Senhor, já queremos abandonar a igreja, já queremos mudar de igreja, já não queremos mais servir ao Deus. Ah, mas eu sou um servo fiel, eu faço isso, eu faço aquilo, e por que isso aconteceu comigo? E fulano faz isso, faz aquilo, e o outro com ele não acontece. Não pergunte por quê, pergunte para quê. Qual é o objetivo? Por que, Senhor, o Senhor está permitindo que eu passe por isso? Qual é o seu ensinamento? O que o Senhor quer ensinar para mim? O que o Senhor quer mudar na minha vida com isso que está acontecendo, com essa tribulação? Qual é o objetivo? Qual é o ensinamento que o Senhor quer trazer para mim? Abre os meus olhos espirituais. Me dá o teu discernimento. Me dá o teu entendimento em relação a essa provação que eu estou passando. Amém? É dessa forma que nós temos que perguntar. Não nos revoltarmos contra o Senhor, mas perguntarmos qual é o ensinamento. O que Ele quer nos ensinar? Que área da vida, da nossa vida, Ele quer moldar? O que precisa ser restaurado na nossa vida? Porque se estamos de acordo com a palavra de Deus, como Jó estava, se temos uma vida de oração, se temos uma vida de jejum, se temos uma vida pautada na presença do Senhor, contribuímos na obra, participamos dos cultos, procuramos nos afastar do mal, procuramos evitar o pecado e estamos passando por uma provação, então algo o Senhor quer nos testar. Algo o Senhor quer nos ensinar. Então não é por quê, mas sim para quê. Qual é o objetivo? E foi isso que Jó fez. Lógico que como seres humanos, existem alguns momentos que nós acabamos ficando
desesperados. E é nesses momentos que temos que clamar ao Senhor. E é nesses momentos que, assim como Jó, precisamos confiar que Deus está no controle da nossa vida. Amém? E para concluirmos, nesta lição vimos o drama de Jó, que foi provado de uma forma dura no seu trabalho, família e saúde. Somente um homem cuja fé é inabalável mantém sua lucidez diante de tantas catástrofes. Somente o Senhor pode manter o fiel de pé diante das calamidades dessa natureza. O diabo chegou ao ponto máximo de pressão contra Jó, mas não conseguiu executar o seu intento. O patriarca permaneceu de pé diante da provação. Amém?